Queridos, eu quero cumprimentar a todos na maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Nós vamos hoje gravar a parte número 2 da sequência Quem é Jesus? Falando sobre os nomes do Senhor Jesus Cristo que aparecem na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, aos domingos, nos próximos domingos, em todos os domingos, nós colocaremos cada dia uma parte para que você possa entender qual é a importância até do nome do Senhor Jesus, né? Muito bem. O Filho de Deus veio ao mundo para fazer a obra que o Pai lhe determinou. E quando ele veio, tomando a forma de carne, ele nasceu uma criança e precisava, como todos nós, ter um nome. E na Bíblia, os nomes são importantes, porque às vezes o significado do nome se referia, por exemplo, algo referente a Deus. Então, quando você vê alguém com um nome terminado em El, Rafael, Joel, Manuel, está sempre uma referência a Deus. Quando você vê Eli, Elias, Eliseu, Elimeleque, são nomes referentes que sempre trazem uma mensagem referente a Deus. Agora, os nomes tinham significado. Quando eu estudo a palavra do Senhor, eu sempre vou lá no John D. Davis, que é um dicionário bíblico, e busco saber o significado de cada nome, porque já traz uma mensagem. Veja, o nome era tão importante que, por exemplo, um dia, quando Jacó teve um encontro com Deus lá no Val de Jaboque, Deus mudou o nome. Tu não serás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E nós vemos algumas outras vezes em que o Senhor, ele muda o nome das pessoas. Então, um nome pode trazer um significado de elogio, ou de uma missão, né? Ou de algo que a pessoa fez. Enfim, o nome tem importância. Muito bom. O nome do Senhor Jesus vem de Jesus para nós, em português, né? Vem de Yeshua, do grego, Yeshua, que por sua vez vem do hebraico Yoshua ou Yeshua. Então, nós vamos ver daqui a pouco qual é o significado. Agora, por que o Senhor Jesus ele recebeu este nome? Primeiro, lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo de número 1, está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E no versículo 16 de Mateus capítulo 1, está escrito assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O Cristo nós vamos estudar um pouco mais para a frente, mas vamos ficar agora em Jesus. Então, quando foi anunciado para José, Deus já deu o nome que ele receberia. Está escrito que no capítulo 1, no versículo 21 de Mateus, falando, o anjo revelando em sonhos, né, a José, Deus falando com ele: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E no versículo 24 diz assim: e eis que a virgem, está aqui, e não a conheceu, ele não conheceu Maria, ele não teve relações com Maria, até que desse à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome
Jesus. Bom, então já havia sido anunciado. Já havia sido, quando Deus falou com José sobre o filho, Deus já deu o nome para ele. E para Maria? Bom, para Maria, nós vamos em Lucas, né? Lá no capítulo 1, versículos 31, 32 e 33. Veja só. O anjo falando para Maria: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, quando anunciou a Maria, também foi dito para ela: chamará Jesus. Por quê? Qual é o significado do nome Jesus? Jesus é um nome que tem a mesma raiz etimológica de Josué. A mesma raiz de Josué. E Jesus significa Deus é salvação. Deus é salvação. Esse é o sentido do nome Jesus. Por quê? Primeiro, esse nome traz uma mensagem. A salvação vem de Deus. E esse nome também fala a respeito da sua missão, do seu ministério, da obra que ele vinha para fazer, que é, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Então, amados, veja bem, o nome, a importância do nome. Qual foi a obra que o Senhor Jesus fez? Queridos, a primeira coisa, ele veio, vamos abrir aqui, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha bem o que está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Entendeu? Para você ser filho de Deus, você tem que receber o Senhor Jesus. Você tem que crer no seu nome. Não é qualquer caminho que leva ao Pai, não. Aos que o receberam e os que creram no seu nome são feitos filhos de Deus. Isso não sou eu quem diz, é a Bíblia. E se alguém inventa outro mediador entre Deus e os homens, o problema é de cada um. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Qual foi a obra? E olha o poder desse nome. O Senhor Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados. Redimir, como eu disse, significa resgatar. Resgatar significa pagar o preço pela libertação, pelo livramento do homem dos pecados, da salvação da nossa alma. Queridos, Atos, capítulo 10, versículo de número 43. Atos 10, 43. Veja bem o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. 10, 43 do livro de Atos diz assim: a este, sobre o Senhor Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor Jesus. Receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Que coisa maravilhosa, né? Muito bem, vamos dar sequência. Ele veio nos tirar do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Anote aí os versículos para você poder ler depois. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18.
está escrito que Deus reconciliou o mundo, os homens, com Ele, através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está lá em João capítulo 14, versículo de número 27. Vai anotando. Ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, a paz do Senhor é diferente, porque é uma paz no nosso coração. Sabe? Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 28, nos versículos 19 e 20, o final do livro de Mateus, o Senhor Jesus, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Nós somos batizados neste nome quando nós nos arrependemos. Amado, o nome do Senhor Jesus é um nome que está escrito, ele é um nome que é sobre todos os nomes. Maior que todos os nomes. É o nome mais importante. O livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12. Atos 4, versículo 12. Ele, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Veja o que diz o versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pelo qual devamos ser salvos. Nós somos salvos pelo nome de Cristo. Nós somos salvos pela obra do Senhor Jesus Cristo. Amado, os demônios são expulsos. Quando eles são expulsos em nome do Senhor Jesus. João, capítulo 14. João, capítulo 14, no versículo de número 13. João 14, versículo de número 13. Aqui já é uma outra parte, mas os demônios são expulsos em nome do Senhor Jesus. Está escrito na palavra. E expulsou os demônios no nome de Jesus. Mas João capítulo 14, versículo 13, diz assim: e tudo, o Senhor Jesus falando, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, olha o poder que há neste nome. Tudo quanto nós pedirmos a Deus, em nome do Senhor Jesus, Ele fará, para que Deus seja nele glorificado. Resumindo, meus amados, neste nome há poder. É nesse nome que importa nós sejamos salvos. Então, o nome Jesus, ele foi anunciado pelo Senhor nosso Deus em sonhos a José, pelo anjo a Maria, e nós vemos o poder que há neste nome. Louvado seja Deus. Esse nome é tão importante que a Igreja Católica chegou numa determinada época a querer que o governo assinasse uma lei para que quem chamasse Jesus trocasse de nome. Porque os homens não eram dignos de ter este nome. Muito bem. Nós vemos o nome Jesus, e o nome Jesus aparece 984 vezes na Bíblia. Quase 1000 vezes. E esse nome, ele vem atrelado a dois outros nomes que tomaram a característica de um nome que identifica o Senhor Jesus. O primeiro é Cristo. Jesus Cristo. Tanto identifica o Senhor, o nome Jesus, quanto identifica o nome Jesus Cristo, quanto identifica o nome Cristo. Ok? Esse é o primeiro. E vamos falar um pouquinho a respeito dele?
No livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1,16, quando fala da genealogia do Senhor Jesus, diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Querido, você sabe o que significa a palavra Cristo? Cristo é uma forma no nosso idioma português, que vem do grego Christos, que esse Christos vem do hebraico Mashiach, que significa, sabe o quê? Messias. Ora, o que significa Messias? Messias significa o ungido, significa o escolhido por Deus, o ungido por Deus para a obra de redenção da humanidade. E a vinda do Senhor Jesus, do Cristo, do Messias, ela é anunciada desde os primórdios dos escritos do Novo Testamento. Moisés, por exemplo, diz assim: um dia será levantado dentre vossos irmãos um profeta igual a mim, a ele ouvireis. Queridos, os judeus aguardavam o Messias. A própria Bíblia diz que as profecias messiânicas, elas vieram até João Batista. Não as profecias messiânicas a respeito do Messias. E depois de João Batista veio Cristo, e em Cristo, no Senhor Jesus, se cumpriram todas as profecias messiânicas. Os judeus aguardavam. Então, quando nós dizemos Jesus Cristo, é a mesma pessoa que Jesus, só que agora acrescentado um outro significado. Ele é o escolhido, o ungido de Deus, o Messias. O segundo nome que nós vemos relacionado ao Senhor Jesus é Nazareno. 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 Por que esse nome Nazareno? Queridos, Nazareno vem da cidade de Nazaré, onde antes moravam os seus pais e depois desceram até Belém, aonde nasceu o Senhor Jesus Cristo. E também Nazareno, por quê? Porque ele foi chamado ao ministério quando ele estava em Nazaré. Veja bem, Mateus capítulo 2, versículo de número 23. Veja o que diz, Mateus 2, 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele será chamado Nazareno. Então, nós vamos ver também, se referindo ao Senhor Jesus, o Nazareno. Agora, você sabe qual é o significado desta palavra Nazaré? Não é somente a cidade onde o Senhor Jesus foi morar e ali cresceu. Não. A palavra Nazaré, ela tem o mesmo sentido de Nazireu. Nazireu. Sabe o que significa a palavra Nazireu? Nazireu eram aqueles homens ou mulheres que se consagravam a Deus, que se separavam para fazer a obra de Deus, que eram dedicados a Deus. Então eles eram chamados de nazarenos. Eles eram chamados de nazarenos ou de nazireu. Veja como se encaixa no Senhor Jesus. Ele era o separado por Deus
para vir fazer a obra do Pai. Outros que foram separados, Samuel, a sua mãe o separou para fazer a obra de Deus. Eliseu também foi separado para fazer a obra de Deus. Veja bem, Pilatos, quando ele escreveu a tabuleta que foi colocada em cima da cruz de Cristo, ele escreveu assim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os demônios, está lá em Marcos capítulo de número 1, versículo 24, quando o Senhor Jesus foi expulsar os demônios de uma vida, os demônios disseram assim: o que temos contigo, Jesus Nazareno? O que temos contigo, Jesus Nazareno? Quando foram prender o Senhor Jesus, lá no Monte das Oliveiras, João capítulo 18, versículo 5, versículo 7. Quando eles chegaram, os soldados, o Senhor Jesus disse assim: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. E ele falou: sou eu. E aí eles retrocederam e está escrito, caíram por terra. E ele tornou a perguntar: a quem buscais? E eles tornaram a dizer: a Jesus Nazareno. E aí ele disse: sou eu, se buscais a mim, deixai a estes que se vão, os seus discípulos. Então, queridos, nós fomos rápidos, eu vou procurar me manter nos 20 minutos, e eu quero te dizer que olhe a importância deste nome, que foi dado àquele bebê que nasceu de Maria pela vontade do Espírito Santo. O Filho de Deus, o Deus Filho, que veio para fazer a obra do Pai. Toda a obra de Deus estava sobre os seus ombros. Então Jesus significa Deus é salvação, anunciando a obra do Senhor Jesus e dando sentido a tudo isto já no seu próprio nome. Muito bem, na próxima aula nós veremos, próxima parte, né, professores? 40 anos como professor, vou ser sempre professor. Nós veremos o nome Emanuel, o que significa. Então, amado, veja como é importante o nome do Senhor Jesus. Esta é a segunda parte do estudo e nós continuaremos no próximo domingo com mais uma parte. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida e que você possa ser abençoado por Deus, porque está escrito que nesse nome, nós somos lavados, santificados e justificados. 1 Coríntios 6,11. E também está escrito em Atos 2,38. Neste nome nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Clamarmos a Ele. Clamarmos a Deus em nome do Filho, Senhor Jesus Cristo. E quando nós oramos em nome de Cristo. Nós oramos ao Pai, mas oramos em nome de Cristo, porque nesse nome há poder, nesse nome há autoridade. É o nome pelo qual importa sejamos salvos. Ok. Muito bem. Deus te abençoe. Medite nisto. Leia os versículos. Peça a Deus que abra o teu entendimento. E Ele vai falar com você. Porque ninguém vai chegar na presença de Deus e ser despedido vazio. Deus te abençoe. Fique na paz. Fique na graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Viu? Em nome de Cristo Jesus. Amém.